Gente, olha, vamos girar a pauta aqui no nosso Morning Show. Duas pautas, na realidade, difíceis, duras, mas a gente precisa relatar aqui. O corpo do cantor Agnaldo Timóteo, que morreu aos 84 anos, foi enterrado neste domingo no cemitério Jardim da Saúde, zona norte do Rio de Janeiro. Paulinha, o Agnaldo era uma das grandes vozes da música brasileira, né? Não temos a Paulinha. Vamos seguindo aqui. Como é que vocês viram aí a morte do Agnaldo Timóteo? E tem uma situação delicada também, gente, que é a situação do Paulo Gustavo, né? Sim. A situação do Paulo Gustavo, eu conversei com alguns médicos nesse final de semana e todos me disseram que é assim, gravíssimo. Muito grave. Gravíssimo. E aí, João? É uma tristeza, né? O Agnaldo Timóteo, cantor aí do brega, alguém que se consagrou na cultura brasileira, de origem mineira, né? E parece que eu li num relato ali que ele já teria até tomado a primeira dose, morreu no pequeno intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina. Uma tragédia, assim, aquela coisa, puxa, que já pena. Tava mal, né? Mas que pena que aconteceu isso. Poderia ter sido diferente. Deixa um legado de alegria e de emoção aí na música brasileira. Nós temos a Paulinha já conectada. Paulinha, tá na escuta? Sim. Por favor, faz um relato pra gente. Deu uma travadinha, mas já voltei. Por favor, querida. Então, em relação à vacinação, ele já tinha tomado a segunda dose, inclusive. Mas ele foi internado 2 dias depois de tomar a segunda dose. Então, ele teve aí pouco tempo para que essa segunda dose, de fato, o imunizasse. Aliás, isso é uma informação importante, né? Depois da segunda dose, demora um tempo para o sistema imunológico reagir. Pode demorar aí cerca de 1 mês, 20 dias. Então não é porque tomou a segunda dose que você pode sair por aí achando que você está completamente imunizado. Isso não é uma verdade, né? Então, no caso dele, ele tomou dia 15 essa segunda dose e no dia 17 foi internado. Veio a falecer aos 84 anos, o Agnaldo, que era conhecido como o Calbi Mineiro, né? Começou a fazer sucesso nos anos 60, nos programas de auditório, lançou o álbum Surge um Astro, que interpretava ali sucessos internacionais, e com a faixa Meu Grito, do Roberto Carlos, em 67, mostrou toda a sua potência vocal e caiu no gosto popular mesmo. Inclusive, o Agnaldo Timóteo fez uma live em junho do ano passado, que ele fala exatamente dessa faixa do Roberto Carlos. Vamos conferir um trechinho? Este é um maravilhoso presente de Roberto Carlos para mim. Ele estava apaixonado pela Anice. Ela foi muito importante na vida dele. E é uma música que, onde quer que eu esteja, ela é requisitada. Espero que vocês gostem. Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar. Vou depressa e levo meu amor. Também foi deputado federal em 2 mandatos, vereador pelo Rio de Janeiro por 4 anos e em São Paulo por mais 8 anos. Aconteceu o enterro dele, né, só com a família mais próxima e com todas as medidas aí em relação à Covid-19. Ô, Paulinha, e vocês estavam falando do Paulo Gustavo. Isso que eu ia te pedir, para você nos informar sobre a situação de saúde do Paulo Gustavo. Ontem a gente teve uma matéria bastante extensa no Fantástico com o marido dele, o Thales Bretas, e também com uma das melhores amigas dele, diretora de filmes especiais do ator, que é a Suzana Garcia. E eles falaram ali da situação da saúde do Paulo Gustavo, que de fato é bastante preocupante. Ele está passando por essa terapia chamada ECMO, oxigenação por membrana extracorpórea, na UTI.
Inclusive, eu dei uma pesquisada a respeito desse tratamento, um tratamento que custa 30 mil reais por dia. Por exemplo, no SUS ele não está disponível, né? E é um tratamento usado até às vezes em situação, por exemplo, de transplante, onde a gente tem ali a respiração que deveria ser feita pelo pulmão, realizada de forma artificial por uma máquina. Então, imaginem a complexidade disso, né? Mas a ideia é que o pulmão dele possa ficar descansado, possa se recuperar, enquanto essa máquina preserva a função do pulmão, né? De oxigenar o cérebro, enfim, para ele continuar nessa briga, nessa luta em relação à Covid-19. Mas eu achei bastante emocionante a mensagem do Thales Bretas, do marido dele, uma mensagem de esperança, assim, né? Porque às vezes a gente vê isso e pensa, nossa, tá na última instância, né? Tá no último possibilidade de tratamento. E aí ele trouxe essa mensagem de bastante esperança, dizendo assim, ó, o Paulo é um cara super saudável, a gente estava se cuidando muito. Na Páscoa, que é um momento tão especial, eu acredito que esse renascimento está cada vez mais próximo. Então, eu queria encher o coração de vocês de esperança, agradecer todas as orações novamente, dizer que em breve, nosso amado Paulo Gustavo vai estar de volta. Achei super emocionante e eles também mostraram no Fantástico algumas pessoas que passaram pelo mesmo tratamento, chegaram a ficar mais de 20 dias, né, com esse tratamento e conseguiram se recuperar. Muito bem, Paulinha, bom resumo aí que ela fez para todo mundo em relação a essa triste situação do ator Paulo Gustavo, que para mim um dos melhores comediantes brasileiros da atualidade, disparado. Dona Hermínia, eu vejo a Dona Hermínia, me lembra muita gente. Todo mundo se lembra da mãe, né? Quando vê a Dona Hermínia. Mas tá vivo, é o que importa, tá né? E vai sobreviver. Bem curtinho, por favor. Muito curtinho. Aguinaldo, eu queria fazer... Eu adorava o Aguinaldo, achava uma figura histriônica, contraditória, ambígua. E a ambiguidade dele, inclusive no estilo, o Joel falou que ele é brega, mas ele tinha uma potência de voz que era clássica, quase que um barítono. E que ficava essa coisa entre uma sofisticação de uma potência de voz e um brega bom. E o brega hoje é ruim. O Aguinaldo vem de um tempo que o brega era bom, ele era motorista da Ângela Maria, alçou-se ao sucesso pelos braços da Ângela Maria, sempre foi grato a ela, fazia comentários maravilhosos, ambíguos, contraditórios, às vezes detestáveis, sobre a própria sexualidade, nunca se deixou rotular, falou que teve sim relações homossexuais. Nem assumido, nem desassumido, mas ele falou, eu tive relações homossexuais com os meus primos, mas eu não sou gay. Era maravilhoso. Politicamente, ele fez acenos à ditadura militar, ao Maluf, depois virou lulista, aí queria fazer uma ponte entre o Lula e o Bolsonaro, ou seja, era um homem, no fim das contas, pela convergência de um futuro melhor, ainda que sob alguns tipos de equívocos, mas falava coisas maravilhosas, como que em Cuba nunca teve liberdade, atacava essa coisa canestra. Você ouvia, de uma pseudo-elite que ficava falando bem de ditaduras cubanas. Não ouvia. Ouvia de vez em quando, admirava a distância, tinha uma coisa meio canastrona que me afastava dele, mas a figura dele... e o talento inegável que ele tem, e o carisma que ele tem, e a ambiguidade, faziam ele uma figura autêntica, antipoliticamente correta, por definição. Ou seja, você poderia gostar ou não, eventualmente, circunstancialmente adorar ou detestar, mas era ele. Era uma coisa assim, de uma autenticidade visceral, que hoje falta bastante na mídia brasileira. Tem uma entrevista que ele dá, inclusive, pro Bial uma vez, o Adriles, que o Bial começa a perguntar de políticos pra ele, né, e fala assim, Lula, maior presidente de todos os tempos. Bolsonaro, maravilhoso. Maluf, meu amigo, grande político. Mas ele adorava todo mundo. É Minas, isso é Minas. Muito bem.